Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na introdução sobre metodologia científica. Quando a gente fala em metodologia científica, nós podemos fragmentar, dividir essa palavra, né? Metodologia científica. Método vem do grego método, que é o caminho para se chegar a um fim. Logia significa logos no grego, que é o discurso, o estudo, o tratado. E ciência, que vem do latim scire, que significa saber, conhecimento. Então, vamos olhar por partes a metodologia científica? Vamos começar falando um pouquinho sobre ciência. O que é ciência? A palavra ciência também é derivada do latim e significa conhecimento ou saber. Então, dessa forma, a ciência ela representa todo o conhecimento que é adquirido através do estudo ou da prática, baseando-se em princípios corretos. O conhecimento nada mais é do que a incorporação de um conhecimento novo ou original sobre um fato ou qualquer outro fenômeno. O conhecimento ele não nasce do vazio, mas ele vai nascer das experiências que a gente vai acumulando em nossa vida e através de experiências dos relacionamentos interpessoais, estudos, leituras. O conhecimento ele é uma capacidade humana e ele não é um objeto como um livro, mas ele tem a transmissão implicada num processo intelectual de ensinamento e aprendizagem. Então, tudo que eu aprendo é um conhecimento, ele se torna um conhecimento que pode ser transmitido. Para que o conhecimento seja produzido, nós temos 3 elementos necessários. Primeiro é, o que é o ser que se conhece, né? Quem é esse sujeito? E qual o objeto? Ou seja, qual o objeto de estudo? O que é aquilo que o sujeito investiga para conhecer? Quem é o conhecedor e o que ele estuda? O que é o objeto de conhecimento? E a imagem mental, ou seja, qual é a opinião sobre aquele objeto? Qual a ideia, o conceito que vai resultar dessa relação do sujeito com o objeto, ou seja, da pessoa que investiga com o objeto que é investigado. E aí, então, isso vai ser incorporado como conhecimento. Nós temos 4 níveis de conhecimento, que são os fundamentais. Quais são esses tipos de conhecimento? O conhecimento empírico, que é aquele conhecimento do cotidiano, onde as ações não planejadas ou ocorrem ao acaso são conhecidas. O filosófico, que é aquele raciocínio e reflexão humana, é aquele conhecimento mais lógico. O teológico baseia-se na fé, é o conhecimento místico. E o conhecimento científico, que é aquele conhecimento mais racional, exato, sistemático e que pode ser verificável. É aquele conhecimento metódico. É esse conhecimento que nós vamos desenvolver no meio acadêmico. Conhecimento empírico, para a gente aprofundar um pouco mais, ele não tem a intenção de ser profundo, mas ele é um conhecimento básico. É aquele conhecimento popular, ou também chamado de senso comum. Ele vai ser advindo do que adquirimos na nossa vida diária, ou aconteceu ao acaso, sem ter procurado, estudado, independente de aplicação de métodos, de critérios de análise ou de reflexão sobre algo. Ele vai ser baseado numa experiência individual e transmitido de maneira informal num processo de interação humana e social, no qual nós ensinamos e aprendemos. O conhecimento empírico ele faz parte das tradições e ele é diretamente relacionado com essas crenças e valores. Ele foi o primeiro nível de contato com o mundo, né? O primeiro nível de contato humano com o mundo foi através do conhecimento empírico. Então, é aquilo que eu experiencio no meu dia a dia. O conhecimento empírico é o senso comum. Ele é geralmente passado de geração em geração, ele é disseminado pela cultura, e é baseado na imitação, é empregado pela experiência pessoal do dia a dia sem uma crítica. Hoje em dia nós temos grande problema em relação à nutrição e o senso comum. Muitas vezes a gente vai ver lá, tomar um chá de marsala cura dor de estômago, mas ele tem que ser colhido numa sexta-feira santa, antes do sol nascer, ou a manga com leite faz mal, eu não posso comer o leite gelado depois de um prato quente. Enfim,
é tudo aquilo que nós vamos recebendo como experiência, né? Então, a dor do calo do pé significa que vai chover. Colocar a bolsa no chão, ela atrai falta de dinheiro. Ou o contrário, né? Colocar uma folhinha de louro na carteira traz prosperidade. Então, é tudo aquilo do senso comum. E nós temos que conhecer, saber que não é o tipo de conhecimento que a gente passa de forma científica, por exemplo, dentro de um consultório, tá? Como um profissional da saúde, conhecimento empírico, ele não é o que nós queremos aplicar. O conhecimento empírico, ele é superficial, tá? A gente não consegue comprovar. Ele é subjetivo, ele não tem uma organização das experiências e conhecimento, ele é assistemático, não segue um caminho de ideias, ele é muito baseado no sensitivo. Por quê? Eu estou referenciando vivências, emoções diárias, eu não estou passando para frente algo que foi testado dentro de um laboratório ou numa pesquisa clínica. E também não tem crítica, ele é acrítico. Por quê? Ele não se manifesta de uma forma crítica. Outro conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida é o conhecimento teológico. Esse conhecimento, ele é muito individual, porque ele vai depender da cultura de um povo, ele vem de uma revelação divina, ele tem relação com a mística, né, com o sobrenatural, busca responder aquilo que a ciência não consegue explicar, tá? Então, o conhecimento teológico, ele tem a finalidade de provar a existência de um Deus. E eles são aceitos como verdades absolutas e incontestáveis, porque ele parte da fé, eles são apropriados a partir de registros em livros sagrados, que também vai depender de religião para religião, não segue critérios científicos de verificação, mas sim são revelados por seres iluminados, como os profetas, os santos. E esses profetas e santos, esse conhecimento religioso, teológico, ele vai estar acima de qualquer contestação. Se trata, então, de uma revelação divina que não pode ser colocada à prova. Então, nós temos várias crenças, várias religiões. Então, nós temos crença através de milagres, tem as crenças de que existem fadas, doentes, reencarnação, ou vida após a morte, imortalidade de espírito. E é esse tipo de conhecimento que nos liga ao divino, porém não é o conhecimento que nós também vamos trabalhar dentro do meio acadêmico quando a gente fala em nutrição, tá certo? Então, a gente vai falar em tratamento, independente da crença, se pode ser curada uma doença ou não através de um milagre, nós temos que trabalhar com a ciência dentro de tratamentos clínicos, médicos, e é isso que nós vamos também estar trazendo para o nosso consultório, para a nossa vida clínica e para os nossos trabalhos acadêmicos. O conhecimento filosófico, ele busca responder a grandes indagações da vida humana, do espírito humano. É aquilo no que se baseia de filosofar, né? Então, é uma tentativa de decifrar um questionamento e tem como principal tarefa aí uma reflexão, entender melhor o sentido da vida. O conhecimento filosófico, ele não é uma ciência, porque ele não pode ser verificável, mas ele é um saber. Esse saber, ele procura desenvolver no ser humano uma capacidade de raciocínio lógico, de reflexão crítica, sem delimitar o objeto de estudo. O conhecimento fisiológico, ele tem como característica ser valorativo, ou seja, ele é uma parte de hipóteses, mas essa hipótese não consegue ser observada. Ele é racional, porque esses enunciados filosóficos conseguem ter um raciocínio lógico, mas ele não é verificável. A gente não consegue provar, a gente não consegue confirmar, repetir esses resultados. É sistemático, porque tenta representar de uma forma coerente a realidade estudada, né? E infalível, porque não pode ser modificado. O que a ciência é o contrário, né? A ciência é falível. Então, os conhecimentos filosóficos, ele não exige uma comparação experimental, mas uma coerência lógica. Ele quer ter conclusões sobre o universo e as indagações do espírito humano. Então, os grandes questionamentos, né? As máquinas vão substituir o ser humano em suas tarefas? Esse poder ilimitado do homem pode ser
comprovado pelas conquistas espaciais, o que são valores atualmente. Então, é tudo aquilo que nós queremos refletir. É muito mais reflexivo, tá? Sem precisar, então, ter uma prova acadêmica que possa ser, uma prova científica que possa ser replicada. E, por fim, o conhecimento que nós buscamos aqui, né? Esse curso é o conhecimento científico. É a busca de um conhecimento sistematizado dos fenômenos obtidos segundo determinado método. E esse conhecimento, ele tem que apontar a verdade dos fatos que são experimentados, que são aplicados na prática. Então, a ciência, o conhecimento científico, busca explicar os fenômenos e suas inter-relações com o meio. Resulta da investigação científica, que não busca apenas encontrar soluções para problemas, mas também deseja fornecer explicações que possam ser testadas, criticadas e reproduzidas. Tudo que é científico, ele pode ser reproduzido. Então, quando a gente fala em características, né, do conhecimento científico, a gente está falando que ele é real, ele é factual, ele estuda ocorrências e fatos. Ele é contingente, ou seja, suas proposições ou hipóteses têm veracidade ou falsidade. Eu consigo experimentar e provar a veracidade ou não. É sistemático, porque é ordenado em forma lógica, é verificável, porque podem ser comprovados ou não, são falíveis, porque não é definitivo, ela muda, a ciência muda o tempo todo. É profundo, porque a gente não estuda só efeitos, mas sim, principalmente as causas dos fenômenos. E é um processo lento e contínuo, um processo sempre em construção. Então, muitas pesquisas demoram 10, 20 anos, né? Se a gente for olhar para vacinas, para tratamentos, e está o tempo todo sendo modificável, está o tempo todo sendo estudado e gerando novos conhecimentos. Então, por meio da ciência, a gente busca um conhecimento de fenômenos que vai ser determinado por um método, que vai ser obtido através de um método. E esse conhecimento, então, ele vai apontar a verdade dos fatos. Então, o que é um conhecimento científico? Então, a água ferve estando a temperatura de 100 graus. A gente sabe que a água ferve somente a hora que ela chega a 100 graus, porque isso foi comprovado, né? Então, trazendo para a nutrição, a gordura saturada aumenta a probabilidade de ocorrência de aterosclerose. Isso é um fato comprovado, sistemático, que pode ser reproduzido através de experiências. Não é empírico. Eu não acho que a gordura saturada vai causar aterosclerose, porque meu pai comia muita gordura saturada e teve. Eu falo isso porque a ciência provou, através de experiências, de experimentos, de pesquisa, que a gordura saturada tem relação com a aterosclerose. Então, aqui a gente tem que trazer conhecimento e tem que avaliar qual é esse conhecimento que eu estou levando. Quando eu faço um trabalho, qual conhecimento que eu estou levando para esse trabalho? É a minha opinião ou é um fato científico? Então, a gente tem que... O conhecimento científico, ele é ordenado, tá? Ele parte de um conjunto de ideias. Ele determina uma ideia verificada, comprovada, sob a ótica da ciência. Ele não é nada definitivo. Eu posso encontrar informações que vão contra a informação, por exemplo, dada por um professor em sala de aula, que foi de 2010, mas eu achei uma fonte mais atualizada de 2020 que modifica aquilo que foi falado de 2010. Então, a gente tem que saber que isso pode estar mudando o tempo todo e não existem verdades absolutas. Ninguém é obtentor da verdade absoluta, ok? E o conhecimento, ele tem que ser racional, objetivo, factual, analítico, comunicável e explicativo. É com isso que a gente quer trabalhar durante todo o curso. O principal ponto do conhecimento científico é que ele é racional e objetivo. Então, quando eu quero trazer um conhecimento científico, seja em qual forma for, vocês têm que pensar o quê? Eu tenho que ter capacidade de agir e pensar de forma lógica, consistente, objetiva, e isso tudo tem que ser baseado em informações e evidências disponíveis, tá? Então, quando a gente vai trazer um trabalho, vai fazer um TCC, a gente tem que pensar assim, da onde eu estou tirando essa informação? Essa informação é lógica?
né? Ou ela está vindo de uma informação empírica que o tio Google me mostrou. E tem que ser objetiva. Eu tenho que ir direto nas minhas ações, sem perder tempo com especulações ou subterfúgios. Então, os trabalhos, eles devem ser objetivos, focar naquilo que foi pedido. Por quê? Esse conhecimento científico, ele existe, para a gente chegar nele, nós temos métodos, nós temos um caminho para chegar ao fim. Então, toda vez que a gente for falar em conhecimento científico, nós estamos falando da aplicação de um método para chegar numa resposta. Ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma racionalidade e objetividade. Então, eu preciso utilizar um método para isso. Por consequência, então, quando nós falamos em método científico, nós estamos falando de um conhecimento, de um conjunto de procedimentos, um conjunto de caminhos que eu escolho ou desenvolvo com critérios bem definidos para a geração de conhecimento. Então, método científico trata-se de procedimentos e técnicas que eu escolho para investigar um fenômeno. O método científico, ele vai ser um conjunto de normas básicas que eu vou seguir para produzir conhecimento tendo o rigor da ciência, ou seja, um método de pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. Então, se eu vou falar sobre aterosclerose no trabalho com o professor, eu tenho que trazer conhecimento científico e não conhecimento empírico. E para eu trazer conhecimento científico, eu sei que isso ocorreu através de um método, de um caminho que foi percorrido, e é esse caminho que eu vou contar, tá? Então, quando a gente fala em método científico, a gente está falando em como produzir um conhecimento. É através do método. O conhecimento, então, ele tem que ser planejado, organizado e permitir que as pessoas entendam como esse caminho foi produzido. Não tem ciência sem método, sem emprego de método científico, tá? Então, quando vocês forem pensar num trabalho, num projeto com TCC, por exemplo, a gente tem que pensar de forma planejada para adquirir um conhecimento, para que as pessoas entendam como esse conhecimento foi produzido e para que ele possa, principalmente, quando a gente fala em ciência, ser reproduzido, reprodutibilidade, tá? Então, a metodologia científica, ela vai ser o estudo desses métodos, a gente vai aprender a aplicar esses métodos ou instrumentos que são necessários para elaborar um trabalho científico. E quando a gente fala em trabalho científico, a gente pensa só, eu vou aprender como fazer um TCC. Não, é muito mais amplo, tá? Então, nós vamos ter um conjunto de métodos e processos que vão ser empregados para pesquisa e formulação dessa produção científica, que podem ser traduzidas como trabalhos acadêmicos ou trabalhos científicos. São os trabalhos que a gente trabalha, que a gente produz, né, no meio acadêmico. Esse ambiente acadêmico, ele vai compreender todo o ecossistema das universidades. Então, quando a gente fala em trabalho acadêmico, trabalho científico, nós estamos falando da produção científica de uma universidade. E cada tipo de trabalho tem uma estrutura, um nível de complexidade e um objetivo próprio. Então, aqui na metodologia, a gente não vai estar falando somente de TCC. Nós vamos estar falando de como produzir um resumo de forma científica, uma resenha crítica, ou um pôster científico, muitas vezes vocês vão fazer iniciação científica, um relatório, um artigo acadêmico, um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, ou de mestrado, doutorado, um projeto de pesquisa, um memorial, um fichamento, ou um projeto integrado. Especificamente aqui na metodologia, nós vamos estar fazendo resumos, resenhas, relatórios, um pré-projeto de pesquisa, depois vocês vão fazer um TCC na próxima disciplina e um fichamento, tá? Nós não vamos entrar na dissertação de mestrado, doutorado, mas a gente já tem aqui alguns tipos de trabalhos científicos e em todos eles a gente utiliza métodos e informação científica, tá? Porque o trabalho científico é uma atividade de investigação. E toda atividade de investigação, ela produz um conhecimento novo ou sintetiza um conhecimento que já existe sobre um determinado assunto na área. Então, hoje eu chamo vocês a fazer uma reflexão sobre que tipo de conhecimento vocês estão trabalhando até agora na sua vida. Que tipo de conhecimento vocês têm mais familiaridade? Vamos pensar nisso para a gente discutir na próxima aula?